Oi, Vanessa Cosentino falando. Eu sou coach de carreira e psicanalista e hoje eu queria falar com você um pouquinho sobre como pensar a sua carreira, né? Depois de tudo o que aconteceu, o que está acontecendo aí com a gente ainda está num período de transição, né? E aí eu queria conversar um pouquinho com você, falando sobre alguns termos aí para te ajudar na tua reflexão, né? Mais do que nunca ficou claro, principalmente por essa crise toda que está acontecendo, que a gente está vivendo um momento chamado VUCA. VUCA, ele é um acrônimo, né, com as primeiras letras, né, letra V, U, C e A. V de volátil, U de, que é em inglês, né, então seria uncertain, mas em português é incerto, C de complexo e A de ambíguo. Ou seja, a gente está vivendo um período que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Nesse sentido, então, é que a gente tem que começar a parar o que a gente está fazendo para pensar um pouquinho na nossa carreira, considerando esse cenário, né? Então, eu acho que a crise aí, a quarentena, enfim, tudo isso trouxe para a gente a possibilidade de repensar a nossa vida, nossos hábitos e principalmente as regras, né, principalmente os modelos de sociedade em que a gente estava muito acostumado a viver, que tinha a sua rotina, que tinha os seus padrões. Então, mais do que nunca, a gente foi lançado aí a um momento em que a gente não tem muita certeza de como é que vão ser as coisas daqui para frente. Então, ele, claro, é um momento incerto, então ele traz muita preocupação, muita ansiedade. E a ideia, então, desse podcast, dessa reflexão aqui, é que você consiga se acalmar e começar a criar uma estratégia para lidar com esse mundo, porque é possível lidar com esse mundo volátil, né? Incerto, complexo e ambíguo. Falando um pouquinho, né, volátil no sentido de que as mudanças são rápidas, incerto porque ele é imprevisível, complexo porque ele exige um conhecimento multidisciplinar, né? A gente tem que saber de várias coisas, não basta, falando até do conhecimento aí em termos de carreira, não basta saber só sobre com o que a gente trabalha, né? Preciso ter aí um conhecimento multidisciplinar. E ambíguo porque você tem diferentes verdades o tempo todo, né? Você não lida mais apenas com uma verdade absoluta, e sim você tem, né, diversos tons aí de cinza, né, diversas perspectivas, diversas formas de interpretar o que está acontecendo. Então, diante desse cenário, o primeiro passo é você estabelecer objetivos. Objetivos a curtíssimo prazo, então você pode estabelecer um objetivo para passar pela quarentena. Isso é tremendamente válido, é muito importante que você consiga identificar esse objetivo. E pode ser objetivo simples, eu sempre falo, o objetivo, gente, não precisa ser grandioso. Um objetivo simples é passar bem, se manter saudável, manter a família saudável, de certa maneira aí manter o seu emprego se você está empregado, né? Ou achar alternativas se você aí está com a sua empresa fechada. Então o objetivo ele pode ser simples, mas basta que ele esteja muito conectado com você, que seja muito importante para você. E aí sim ele se torna poderoso. Então o primeiro passo antes de pensar na carreira, é você estabelecer esse teu objetivo para a quarentena. O que você vai fazer, né? E aqui, claro, a gente está sendo, eu como coach, obviamente vou querer falar de produtividade, mas eu entendo que a produtividade, nesse momento, ela pode ser muito afetada, né? Porque afinal a gente está aí num cenário de ansiedade, né? De incerteza. Então também não se cobre muito se você não está fazendo tudo aquilo que é para fazer, aprender um novo idioma, desenvolver uma nova habilidade, fazer exercício, né? Cuidar da pele, enfim, né? Então a gente tem aí de novo, como eu te falei, não tem só uma verdade, não tem só um caminho. É extremamente diferente você olhar uma família, por exemplo, que tem filhos pequenos e que estão com eles em casa, e uma outra família que não tem, né? Então, essas pessoas vão ter diferentes formas de lidar com a quarentena, né? Então, a ideia aqui é que você, então, de novo, consiga estabelecer um objetivo que seja factível, ou seja, que você consiga realizá-lo
e não se cobrar muito de você não estar sendo incrivelmente produtivo. Então esse é o primeiro ponto. Depois, agora que você estabeleceu um objetivo do curtíssimo prazo e você está conseguindo cumprir esse objetivo, vamos olhar para a sua carreira. O que você vai olhar daqui para frente? Bom, como eu sempre falo nos meus processos de coaching, né, a redefinição da carreira, a forma como você vai olhar para a tua carreira tem que vir de dentro. Esse é um momento importantíssimo para a gente perceber como a nossa vida toda a gente precisou do olhar do outro, da autorização do outro, né? Isso é natural porque é a forma como o ser humano se constitui. Ele se constitui a partir do olhar da mãe ou da cuidadora, enfim. E aí a gente segue a nossa vida buscando essa validação, né? Então, como é que é isso? Eu vou fazer uma carreira, vou seguir uma carreira que tenha aprovação social, que me dê determinada posição, que a minha família apoie, que, enfim, eu estou sempre olhando para fora e perguntando para os outros se aquilo que eu estou fazendo está certo ou está errado, se aquilo é aceitável ou não. E agora é o momento em que esse outro, esse momento externo, ele não tem a resposta. Não tem, cada um está dentro da sua dúvida, e agora para onde eu vou? Então esse é o momento em que você tem que olhar para dentro, resgatar aquilo que você gostaria de fazer, aquilo que você tem vontade de fazer. Primeiro resgatar isso e depois fazer a confirmação com o mundo exterior. Até porque é o que eu comecei falando nesse podcast, a gente não sabe os modelos que a gente tinha, a gente não sabe como é que eles vão se portar depois que tudo isso passar. Então, o primeiro exercício se eu não dependesse de dinheiro, se eu não dependesse da validação das pessoas, o que eu gostaria de estar fazendo quando acabar tudo isso, né? E aí é o momento em que você vai conseguir isolar os fatores externos. Eu vejo esse momento, ele é um momento difícil, mas para quem conseguir fazer essa reflexão, é um momento de você isolar os fatores externos, né? No sentido assim, de que sempre que eu estou fazendo os processos de coaching com os meus clientes, existe a preocupação de que o meu cliente pensa assim, mas será que aquilo que eu quero fazer vai me dar dinheiro? Né? Será que aquilo vai trazer a estabilidade financeira que eu preciso? E aí o processo ele fica contaminado, porque de novo a pessoa está olhando para um fator externo. Então, quando a gente está preso nas nossas casas, isolados, a gente consegue isolar esse fator externo e fazer essa reflexão peraí, o que eu quero fazer exatamente? Como seria um bom dia de trabalho para mim? Com o que eu quero trabalhar, né? E aí, o próximo ponto que você vai olhar, né, os próximos critérios, né, é prestar atenção como em você algumas coisas já mudaram, né, algumas percepções que você tinha, alguns desejos que você tinha já mudaram. Eu dou o exemplo do home office. O home office ele era o sonho de muita gente. Ai, meu Deus, eu quero ter meu próprio emprego para poder definir meus horários, para poder trabalhar em casa. E aí eu te pergunto, você que está no home office, a sua percepção é a mesma? Você está sentindo que o home office é tão incrível assim? Ou você começou a perceber os problemas, né? As dificuldades de estar em casa, de não conseguir, a ausência, né? A distância dos colegas, enfim. Então, de novo, gente, esse momento é um momento para a gente testar certezas que a gente tinha ou expectativas que a gente tinha antes de tudo isso acontecer. É um momento de testar e falar, bom, eu não é bem assim, né? Nossa, tem gente que falou para mim, se eu pudesse, eu nunca mais encontraria com as pessoas, eu não encosto nelas, eu não gosto de encostar em ninguém, eu acho chato. E depois de um tempo de quarentena, puxa, eu tô sentindo falta de cumprimentar as pessoas. Então esse é um momento incrível de você se perceber. E aí essa é a minha pergunta, o que você já percebeu de diferente em você por causa da quarentena, né? Então a gente está conseguindo, se eu fosse pensar de uma maneira como um cientista, que eu sempre falo isso, né? Um cientista fazendo experiências, a gente está vivendo um ambiente em que a gente conseguiu isolar os fatores externos
né? E testar como seria a vida de uma forma absolutamente diferente. E esse momento é incrível. Esse momento é incrível. Ele é extremamente desafiador, mas ele é incrível se você conseguir fazer esse exercício de olhar para dentro, começar a perceber, peraí, do que eu gosto realmente de fazer, como é que eu consigo ser útil, o que eu quero devolver para a sociedade, né? E aí, o segundo ponto, então, que você precisa, então, primeiro olhar para frente, para dentro, pensando nos seus desejos e vontades. O segundo ponto é identificar as suas habilidades, aquilo que você faz bem, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que as pessoas procuram você para fazer. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Uma habilidade pode ser um bom ouvinte, pode ser trabalhar com números, pode ser uma pessoa que resolve rápido os problemas, é mão na massa. Então, esse é o ponto de você procurar em você mesmo essas respostas. Quais são as minhas habilidades e quais são os pontos em que eu preciso melhorar? E a partir disso, dessa reflexão, né, começar a pensar na sua carreira. Então, onde eu estou agora, se você está empregado, é o momento de pensar, é onde eu quero estar quando tudo isso acabar. É o lugar que eu consigo aplicar minhas habilidades. É um lugar em que eu estou entregando aquilo que eu queria entregar, devolvendo para a sociedade aquilo que eu queria devolver. Né? E aí tem 4 pontos para você pensar, né? Então, eu falo muito de propósito, né? Eu vou falar um pouquinho mais de propósito no próximo podcast, mas a ideia desse aqui é trazer essa reflexão primeiro para dentro, né? E aí tem 4 coisas que você tem que pensar. A primeira delas é aquilo que você faz bem. Então, pensando em carreira, pense naquilo que você faz bem. Depois, pense naquilo que você ama fazer. Pode ser que aquilo que você faz bem não seja aquilo que você ama fazer. Tem umas certas diferenças. E daí você vai pensar naquilo que o mundo precisa. Entre as coisas que você faz bem e entre as coisas que o mundo precisa e as coisas que você ama fazer. E tem aquilo, então, que você pode ser pago para fazer. Né? Então, perceba que são 4 critérios. Desses 4 critérios, 2 são critérios internos. Então, a minha orientação é que primeiro você perceba aquilo que você faz bem e aquilo que você ama fazer. Se a gente juntar aquilo que você ama fazer com o que você faz bem, você descobriu a sua paixão. Esse é o primeiro ponto, encontrar a paixão. Se você juntar aquilo que você faz bem com aquilo que você pode ser pago por isso, é a profissão. Se você juntar o que pode ser pago com o que o mundo precisa, é a vocação. E se você juntar aquilo que você ama fazer com o que o mundo precisa, é a sua missão. Percebe, gente, que tem 4 critérios para você avaliar, não é um só, né? Então, às vezes a pessoa fica focada em achar a missão, ou às vezes ela chama o propósito como se fosse tudo a mesma coisa. Então, não é tudo uma coisa só, tem critérios, né, para você ir se percebendo. E aí, se você juntar tudo, eu amo fazer, eu faço bem, eu posso ser pago por isso, e o mundo precisa, aí é o que a gente chama de Ikigai, né? Que aí você encontrou o seu grande propósito de vida. Então, é o melhor dos mundos. Mas isso não é o melhor dos mundos, de novo, é o ideal, mas não é, de repente, aquilo que é a sua realidade, né? Então, o importante é você não descartar a sua paixão, ou seja, aquilo que você ama fazer, aquilo que você faz bem, porque de repente ainda não dá para ser uma fonte de renda. Então, o primeiro passo é descobrir essas coisas, gente. Descubra aquilo que você ama fazer e o que você faz bem, ou seja, a sua paixão. Depois, os próximos passos são perceber se aquilo pode ser transformado numa profissão, que você vai ser remunerado por isso. Mas esse é um ponto em que a gente ainda não sabe. Essa é a questão. O momento em que a gente está, ele é um momento de encontrar a sua paixão. Depois você vai pensar nesses critérios externos. Então, o meu convite hoje é que você
identifique um objetivo curtíssimo prazo para você passar pela quarentena, que é independente da sua carreira, não precisa ser necessariamente voltado para a carreira. O segundo pedido é que você perceba, comece a entender aquilo que você ama fazer, aquilo que você faz bem, né? Suas habilidades, e olhar aquilo que está faltando. E depois, nessa jornada, é que você vai colocar a parte, poxa, posso ser remunerado por isso, mas ainda não é agora, né? Então, eu vou deixar essa reflexão aqui com você para esse momento, até para você conseguir, então, perceber que as respostas não estão lá fora, né? Esse é o grande aprendizado, é que as respostas não estão lá fora. As respostas estão aí dentro, e esse de você. E esse é um momento único, talvez, espero que a gente nunca mais passe por isso, mas é um momento único para você entrar para dentro de si e fazer essa reflexão, tá bom? Então, espero que você consiga, e fica aqui se você tiver, dependendo do canal que você estiver ouvindo esse podcast, deixa aqui seus comentários, suas perguntas, eu vou adorar interagir com você. Obrigada pela sua audiência e tchau! Vanessa Cosentino, Coaching e Psicanálise.